Meu nome é Arnaldo Mariz, eu me formei na União Soviética, trabalhei muitos anos numa empresa de exportação e importação. No tempo soviético, havia um intercâmbio gigantesco entre os dois países, justamente nessa ocasião, e nós importamos grandes quantidades de turbinas e geradores da Energomash Exports. Grandes quantidades, porque, na verdade, foram duas usinas hidrelétricas, no Paranapanema e Sobradinho, e houve esse intercâmbio na base de moeda clearing. Isto é, tudo que era importado de lá era em valores, e o que era exportado daqui para lá também em valores. No final do ano, fechava. A moeda clearing funcionava. Primeira pergunta, existiria outra vez a possibilidade de termos um grande intercâmbio entre os dois países na base de moeda clearing? No tempo eram todas estatais aqui e lá também, claro, tudo estatal. A segunda pergunta é que, posteriormente, eu trabalhei também na Fiocruz, 10 anos. E, nessa ocasião, não faz muito tempo, nós tínhamos dois grandes projetos no Brasil com a Ucrânia. Um era lançamento de foguetes, lá da base de Alcântara, que hoje não é terra brasileira, você não passa nem na calçada dessa plataforma. E o segundo grande projeto era de implantação no Brasil de uma fábrica de insulina humana recombinante. Nenhum desses dois projetos vingou, por motivos diversos. Muita coisa teve influência. Mas o fato é que haveria possibilidade, outra vez, de termos um intercâmbio grande na base de troca ou compra e venda de tecnologias. Vou ser mais claro. O Brasil tem muita tecnologia na área de produção de insumos do famoso coquetel da AIDS, que interessa para eles. E eles têm muitos e muitos produtos, segundo uma nova legislação feita há 10 anos atrás, que tudo que era de medicamentos na área estratégica, eles iriam produzir, independente do Ocidente. Esse plano era até 2023. Muita coisa tem-se. Desses produtos, a gente poderia entrar também. Pergunta, teríamos como reverter o Ministério da Saúde a ponto de termos outra vez essa possibilidade de intercâmbio? Não digo que a Ucrânia está destruída completamente, mas eu digo com a Rússia. Obrigado. Meu nome é Ana Márcia Micho e eu sou atriz. E eu ouvi muito... Eu e a Daphne, a gente queria se encontrar no Carnaluna, mas não conseguimos. E eu gostaria de fazer uma observação sobre soberania e protagonismo. O doutor Roberto Amaral falou sobre a importância da vitória do Lula. Foi o que nós vencemos, né? O que conseguimos vencer. E o Pepe... Oi? O que nós impedimos. O que impedimos que chegasse. E o Pepe falou muito em soberania. E aí, na minha área, como atriz, eu acredito numa coisa que não existe, dou vida àquela coisa que não existe e faço com que as pessoas acreditem naquilo. E as pessoas discutem. Por exemplo, não, aquela personagem não faria isso, ou ela faria ou não faria. E, dentro desse mundo multipolar tão novo e com tantas possibilidades, eu me pergunto que a gente deveria ser mais soberano. Por exemplo,
não acredito que outra pessoa conseguisse fazer a façanha que o Lula fez. O Lula é soberano. Ele tem um protagonismo enorme. E, na minha área, tem uma frase que diz assim: toda realização permanente deve ter lugar mediante o esforço autoconsciente do indivíduo. E eu, como atriz, se eu estiver no palco e passar pela minha cabeça qualquer dúvida, qualquer pessoa vai achar que o ritmo caiu, que o espetáculo caiu. Então, assim, eu acredito que a gente deva acreditar, e eu acredito que nós, brasileiros, deveríamos exercer mais essa soberania individual, para que a gente chegue a algum lugar. É só isso. Tudo bom? Boa noite. Eu sou Cristina, sou engenheira, trabalhei com o Guilherme Estrela há muito tempo. Então, oi. Aí eu queria perguntar para o Pepe, porque realmente minha cabeça mudou uma vez que eu fiz um curso de geopolítica de petróleo. Eu era uma pessoa antes, virei uma pessoa depois. A gente entende o mundo desde o Egito, né, a partir da geopolítica do petróleo. E eu fico assim, e mudou, e eu comecei a juntar muito com o que eu tenho escutado que você fala, Pepe. E eu pergunto, assim, às vezes eu fico escutando o que vocês três falaram, tanto você, o Estrela e o Roberto, eu fico muito preocupada com os BRICS, porque o que acontece? Eu lembro que eu trabalhava, e eu me lembro do dia, assim, como se fosse hoje, que o Saddam Hussein começou a negociar o barril de petróleo em euro. Aquilo foi um marco na minha cabeça. Eu falei assim, no trabalho, eu falei, vão derrubar esse cara, vão matar esse cara. Eu tinha certeza disso. Falei, vão derrubar. E a Dilma, no dia que começou a aprofundar muito o BRICS, eu tenho certeza que isso, mais do que o pré-sal, isso foi a derrubada dela. Então, hoje eu acredito muito na geopolítica do petróleo, mas interligado com o poder do dólar, que isso tudo significa no mundo e assim, na política internacional. Eu tenho muito... Eu não sei, assim, às vezes eu escuto vocês falando, assim, você acredita que o Lula vai entrar mesmo nos BRICS e vai aumentar diante desse risco? Porque o Lula estudou muito e ele viu. Eu tenho certeza que ele tem acesso a todas essas informações que eu estou falando e o impacto dela. Vocês acreditam que ele vai aprofundar mesmo nos BRICS, sabendo dessa interligação e do risco que isso está inerente a essa estratégia, essa tomada de decisão? Só isso, tá bom? Boa noite, eu sou Camila, sou pesquisadora e eu acompanho desde 2008 as negociações do clima, né? Então, também recém voltei da COP. A minha pergunta é que, na forma como eu tenho acompanhado essas contradições, tem um contraste absurdo entre o mundo multipolar que a gente está falando aqui e o ajuste estrutural climático, né, a métrica do carbono sendo imposta e todo um redesenho não só do discurso e do financiamento ao desenvolvimento, como das regras de comércio internacional para viabilizar essa transição energética. Agora, na COP, foi o festival do nuclear, né? Os Estados Unidos vendendo essas small moduladores, são os pequenas centrais, o hidrogênio verde, hidrogênio azul, né? Como desfossilizar, descarbonizar os fertilizantes, etc. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês veem também a questão climática, não negando ela, obviamente, mas como isso entra também no jogo geopolítico, principalmente agora que o Brasil vai ser a bola da vez para a retomada verde, para o Green Deal aqui no Brasil, e como a gente viu também o discurso do Lula, que já foi mencionado aqui na COP. Queria, então, só propor que fosse, além das respostas, uma consideração final de cada um para a gente já caminhar para o encerramento, né, que a gente já está com o tempo um pouquinho estourado. Então, foram várias questões que foram colocadas, então passo para você, Pepe. E aí... Quer que eu lembre? A primeira pergunta foi sobre intercâmbio de tecnologia. A segunda foi sobre acreditar e exercer a soberania, da Márcia. A terceira, sobre geopolítica do petróleo, mais poder... não, desculpa, Lula nos BRICS.
se o Lula vai realmente entrar nos BRICS, e a quarta sobre a questão do clima e geopolítica. Bom, eu vou começar com... Vou ser execrado por muita gente, o que eu vou falar agora. Mas é de propósito. É provocativo. Toda a história do Green Agenda é uma mutreta. Toda. Toda. Tem muitos poucos analistas que começaram a entrar a fundo nas motivações dos grupos financeiros, especialmente por trás da Agenda Verde. O principal deles vocês todos conhecem, BlackRock. A carta aos acionistas do Larry Fink, da BlackRock, em final de 2020, se não me engano, vocês podem achar facilmente. Ela diz textualmente que a BlackRock vai investir pesado na Agenda Verde. Ou seja, o maior grupo financeiro do planeta, que controla mais de 10 trilhões de dólares em ativos, mais as ramificações entre BlackRock, Vanguard e State Street, que são co-acionários entre eles e são acionários em rede de todas as principais corporações do planeta. Mais os personagens laterais, JP Morgan, Citibank, Bank of America, etc. Eles perceberam que a era do carbono, digamos assim, em termos de lucros, estava mais ou menos no final. Qual o próximo passo para ganhar dinheiro? É usar os famosos créditos de carbono e partir para uma... Bom, eu estou lançando isso como uma provocação barra pesada, né? Os fatos e as discussões que a gente tem acesso de background entre os grandes... Alô? Alô? Levam a crer que a motivação principal de tudo isso, basicamente, é um dos polos principais do Great Reset de Davos, que agora mudou a denominação. É a grande narrativa. Ou seja, se você vê um projeto elaborado em Davos que vem de anos, cuja matriz não é Davos per se, é o que já estava sendo discutido há décadas atrás, por David Rockefeller, pelo pessoal da Tricontinental, pelo fato de que eles botaram uma face em Davos, que é o Klaus Schwab, que é um discípulo de Rockefeller, Kissinger, etc. Como eles constituíram Davos como, digamos, o Valhalla do capitalismo internacional, ditando como o capitalismo internacional vai se expandindo e tecendo a sua malha e tentando atrair todos os polos. Eles passaram anos atraindo a China e a Rússia, por exemplo, até que no último Davos, onde eles se manifestaram, Putin e Xi basicamente disseram: nós não estamos mais nesse jogo. Nosso jogo é completamente diferente. Então, não temos um diagnóstico definitivo de que é uma mutreta, mas basicamente é uma mutreta por todas as evidências que nós temos acesso. E se vocês estão duvidando do que eu falo, tem basta um cara que vocês precisam ler, três artigos, os 3 últimos artigos que ele publicou, que vocês podem achar, por exemplo, no Global Research, aquele site do Canadá, globalresearch.ca, o William Engdahl. E não é por acaso que o Engdahl escreveu o melhor livro sobre petróleo no século XX, que é Um Século de Petróleo. Eu não sei se tem tradução no Brasil. Chama-se A Century of Oil, Um Século de Petróleo. E a melhor análise sobre como o Império montou a sua teia de controle do petróleo global, quem fez foi o Engdahl. Ele pode ter feito isso, primeiro porque ele é um analista independente. Segundo, ele estudou em Princeton, é muito bem educado. Terceiro, ele vive na Alemanha. Ou seja, ele fez uma ponte entre a academia na costa leste americana e o melhor do pensamento, basicamente do pensamento organizado alemão pós-guerra. E escreveu o melhor livro sobre
a principal mutreta energética armada pelo Império. Então, não é por acaso, ele é o candidato ideal para desmistificar o que BlackRock e companhia estão pretendendo com a Agenda Verde. Então, o projeto Agenda Verde em si é uma criação do sistema financeiro internacional e de Davos. Então, isso nos leva ao fato de que as pesquisas científicas sérias em torno de desenvolvimento de energias alternativas, elas continuam sendo sérias. Mas, como esse processo vai ser incorporado na economia, acoplado à nova economia mundial, entre aspas, isso vai ser conduzido pelo sistema financeiro internacional e por um ou três players principais, BlackRock, State Street e Vanguard. Então, é isso que a gente... Para chegar a uma conclusão mais ou menos definitiva, a gente tem que analisar as motivações não expressas por trás da Agenda Verde. Então, fica a minha provocação no ar, a longo prazo. Eu gostaria que vocês complementassem. Se vocês quiserem. Eu falei em terceiro lugar, não foi? Não. Muito bem. Transição energética, não é mesmo? Quando a gente fala em transição energética, nós estamos falando na substituição das fontes de energia que sustentam os sistemas industriais. Né? Que não se faz, isso não se faz de um dia para o outro. Isso está sendo projetado para os próximos 30 anos, através de energias alternativas, de fontes renováveis que já existem, né? E através de novas tecnologias, como fusão a frio e a tal tecnologia do hidrogênio. Muito bem, então isso, como eu disse, são metas de longuíssimo prazo. Agora, a Agenda Verde não pode ser levantada, como às vezes eu vejo é levantada, contra países em desenvolvimento como o Brasil, que descobrimos gigantescas reservas de petróleo e gás natural, para que seja nos impedido a produzir essas reservas. Então, a gente tem que dar uma olhada no passado e dizer o seguinte: bom, a partir da primeira Revolução Industrial, em que efetivamente se constatou um aumento na taxa de aquecimento da Terra, porque o planeta Terra está se aquecendo, mas a partir da primeira Revolução Industrial, essa taxa de aquecimento aumenta, né? É elevada. E a partir da primeira Revolução Industrial até hoje, o Brasil só contribuiu com 1% do carbono que foi para a atmosfera. Então, a transição energética tem que ser assumida principalmente pelos países industrializados, que construíram, com base na utilização dos combustíveis fósseis, a riqueza de suas nações, o poder de suas nações, o poder global de suas nações. Então, vamos lá. Outra coisa é o seguinte: a matriz energética mundial é 80-20, 80 fóssil, 20 renováveis. A matriz energética brasileira é 55-45. Então, nós só temos uma matriz energética entre as grandes economias do mundo muito bem equilibrada. Praticamente, a gente atende aos padrões estabelecidos pelo Acordo de Paris. Está entendendo? Então, isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: nós somos das grandes economias, né? Talvez a 10ª economia, 12ª economia, mas estamos depois do 50º lugar em consumo de energia por habitante. E consumo de energia por habitante é padrão, é quesito de medição de qualidade de vida das sociedades. Então, em relação aos povos, que são os povos dos países desenvolvidos, industrialmente desenvolvidos, e que construíram, como eu disse, o seu poder em cima de energias fósseis, são esses povos que nós não chegamos nem perto deles em termos de economia de consumo de energia. Uma vez até aqui no Clube de Engenharia, batendo um papo, eu falei que nós somos, depois do 50º lugar em termos de consumo de energia per capita, e um colega nosso, depois que nós acabamos de conversar, disse: não, Estrela, é o seguinte, é porque os europeus têm os invernos.
E nós não temos, aqui no Brasil, não temos o inverno que os europeus têm, então nós temos que consumir, eles têm que consumir muito mais energia. Eu perguntei a ele, você tem ar-condicionado na sua casa? Ele disse, eu tenho. Em toda casa, nos 3 quartos. E é isso, meu amigo. Você sobe uma comunidade nossa, que está com uma temperatura de 40 graus, de mais de 40 graus, e vê quem é que tem ar-condicionado em sua casa. Então, nós temos, o Brasil nós hoje consumimos, em termos de petróleo, 3 milhões, 2,5 milhões de barris por dia, e se formos considerar em termos de tonelagem equivalente de petróleo, em termos de barris, esse é um país para consumir 10 milhões de barris por dia, dos quais 6 milhões de fósseis, como o petróleo e gás natural, e 4 milhões de renováveis. Não é mesmo? Então, essa coisa da transição energética, o Brasil não pode estar de fora, claro que é um discurso moderno, e efetivamente estamos experimentando uma taxa de aquecimento global diferenciada do que era antes da primeira Revolução Industrial, mas não somos nós que podemos pagar temos que pagar essa conta junto com os outros países envolvidos. Eles é que têm que pagar essa conta maior do que nós. Agora, por exemplo, porque quando segurança nacional e bem-estar da sua população estão em jogo, a Alemanha, o gás russo foi cortado para a Alemanha hoje voltou a produzir carvão para atender as necessidades de seu povo. Então, Isso. Então, quer dizer, nós não podemos deixar, nós temos que, como eu disse, concordar com a transição energética, trabalhar para a transição energética, mas não podemos, por isso, deixar de produzir o nosso petróleo e gás natural que descobrimos em grande quantidade para as próximas décadas. Está entendendo? É aí. Homenagem à nossa paciência coletiva, eu vos prometo que serei mais breve do que normalmente sou. Vou fazer esse sacrifício. Bom, eu estava pensando em falar sobre as duas questões. A questão do assassinato do programa espacial brasileiro. Pensei em falar também do assassinato do programa nuclear brasileiro. E responder uma pergunta aqui. Não sei por que toda vez que alguma questão assim de Estado, o meu querido amigo Estrela disse, questão de governo é com você. Que é a questão das trocas, retomar, mas não vou falar nada disso. Eu quero fazer um encerramento, tocando um ponto que é, o que eu diria, é a minha fixação, é a minha paranoia. Para não dizer que eu fui pessimista, foi o Girão, né? Não, o companheirinho ali, de forma delicada, ele... Eu queria colocar o seguinte, eu queria falar de uma forma mais para frente. Eu sei que o que angustia é a existência. Então, nós temos que cuidar enquanto estamos vivos. Eu tenho que pensar nos meus próximos 40 anos. Então, temos que pensar... Eu sei que é isto. Mas nós precisamos pensar lá para frente. E nós estamos repetindo, na nossa geração, a tragédia. Nós temos todas as razões para explicar o nosso atraso relativo. O Estrela lembrou um trágico, inevitável, né, em referência a ele, que foi o nosso atraso ao acesso às fontes de energia, a começar pelo petróleo. A nossa independência de petróleo, temos 40 anos e tanto, não é isso? A tragédia que foi
A nossa tragédia geográfica não é tão grave quanto a do México, que já está na fronteira, mas é grave, nós estamos aqui no sul. Mas nós temos uma tragédia que é nossa, que não tem nada a ver com a nossa natureza, que não tem nada a ver com a correlação de forças, que não tem nada a ver com a geopolítica. É a tragédia da nossa classe dominante. Esse pessoal da Faria Lima, e que está no oficialato, são herdeiros diretos da Casa Grande, você me lembrava. O que quer dizer herdeiros diretos da Casa Grande? Do não trabalho, do ócio, da exploração do braço escravo, do latifúndio, do racismo. Esta geração, o meu querido amigo, um dos maiores gênios que esse país já produziu, Darcy Ribeiro, num trecho dele, desse livro maravilhoso, O Povo Brasileiro, ele diz por que o Brasil não deu certo. E eu escrevi um ensaio que eu gostei muito dele, repetindo esse título. Hoje eu diria, eu me corrigiria e corrigiria o Darcy, se fosse isso possível, dizendo, o Brasil deu certo. Não deu certo para o povo, mas deu certo para a classe dominante, que não precisa desse país para ser classe dominante para ficar rica, porque ela pode ser rica com esse país pobre, porque ela está internacionalizada, porque o sistema financeiro brasileiro não é nacional. E nós não temos burguesia, que a França teve, que os Estados Unidos têm. Nós temos uma burguesia internacional aqui vivente, aqui instalada, mas não é nacional, porque ela se confunde com os interesses nem do país, nem do nosso povo. O que está nessa estrutura aí? O binômio, o binômio não, é uma questão central, que é a conciliação. Eu quero que vocês entendam, como é que eu diria, não sei o que eu queria, certa ênfase minha, na minha convicção de que nós não vamos à frente e podemos dar com os burros na água no próximo governo, se nós insistirmos na conciliação. É a permanente conciliação, a conciliação com o latifúndio, a conciliação com o racismo, a conciliação com o navio negreiro, a conciliação na República com a lavoura cafeeira, a conciliação permanente. É o conflito entre a razão cívica e a razão cínica. Você tem razão, mas não tem jeito. Tem que punir, mas não pode punir. Ou seja, essas coisas todas eu queria fazer um convite, era a lutar pela ruptura. Ou nós rompemos com este passado que está no presente, impedindo o parto do futuro, ou nós continuaremos, como no século XVII, Frei Vicente de Salvador dizia, comparando a nossa civilização, como caranguejos rasteando o litoral e se avançar. Nós seremos sempre um país por ser, sempre uma promessa que nunca se realiza. E quem paga o pato é o povo brasileiro. Vamos nos organizar. Eu queria o seguinte, só um minuto, eu me esqueci. Eu queria parabenizar. Um minutinho mais só. É o seguinte, uma coisa que me conhece, eu sou um militante. E para nós, eu hoje assisti 2 espetáculos
aos quais eu não estava há muito tempo acostumado. Primeiro, qualquer coisa que a gente quer fazer no centro da cidade, aí não pode. Ou então, se pode, não pode ser de engenharia. Se for de engenharia, tem que ser embaixo. Nós estamos fazendo aqui o encontro, aí tem que ser de manhã. Nós estamos fazendo aqui o encontro à tarde, no 25º andar. Esse andar aqui, para qualquer coisa, estava interditado. Não, não pode, é muito grande. Nós estamos, o 247, o PEP, encheram as quatro, praticamente encheram essa sala. E houve um fato, que para vocês não tem a menor importância, mas para nós, expositores, ou então palpiteiros como eu, né, intrometido numa mesa do PEP, é um negócio agradável. E vejo gente fazendo pergunta. Eu estava comentando o tempo todo aqui com o Estrela. A gente termina vários debates, aí fica caçando aí. Eu falava outro. Rapaz, você foi bom e tal. E, porra, ninguém faz uma pergunta. Ou eu fui um merda, ou então eu fui maravilhoso, que ninguém tem coragem de fazer pergunta. Quantas perguntas foram levantadas aqui? E nós nos perguntávamos aqui, nós dois, isso é curiosidade? Ou é fundamentalmente o desejo de cada um de falar? Não apenas de falar, de ser ouvido. De dizer, eu tenho que dizer, eu tenho que falar e vocês têm que me ouvir. Eu quero acreditar. Cadê os que me chamam de pessimistas? Olha, eu quero acreditar que há possibilidade de organização, há possibilidade de nós avançarmos e há oportunidade de nós construirmos uma sociedade consciente da necessidade de ruptura com esse processo histórico. Muito bom. E para isso ganhamos as eleições. Eu vou corrigir. Foi para isso que ganhamos as eleições. Gente, agora a gente precisa encerrar. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao Girão, presidente do Clube de Engenharia. Obrigado. Agradecer ao Francis, ao Roberto e ao Pepe. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Valeu.